E eu estou aqui novamente. Eu sou Lineu Carvalho, fundador da Insight Desenvolvimento Humano. E através de muitos pedidos hoje sobre emoções, sobre qual o resultado que levou as pessoas a chegar no fundo do poço, como a depressão, como a insegurança, como a inferioridade. E muito começou, talvez em algumas, pela obesidade. E algumas pessoas não entenderam qual que é a lógica entre obesidade, emoções, depressão e inferioridade. E aqui a minha missão hoje é mostrar para vocês essa conexão, ok? Quando nós nascemos, quando nós fomos gerados, desde a nossa história como Homo sapiens, das nossas origens, os alimentos tinham para a gente um significado apenas de sobrevivência, como é para os animais. Um exemplo, o leão, ele vai na selva, ele mata uma presa muito grande e ele come apenas aquilo que ele precisa. O que excede, se não tem ninguém para compartilhar, para partilhar aquele alimento, ele enterra para comer no outro dia. E ele não fica se remoendo porque deixou aquele alimento de lado. Porque não tem significado mais algum se não é apenas para sobreviver. Se ele comeu aquilo que ele precisa, pronto, acabou. E um dia nós fomos assim. O problema é que quando nós fomos adquirindo o nosso cognitivo, a nossa mente foi se desenvolvendo os lobos racionais, a nossa mente virou uma máquina de colocar significados. Isso mesmo. E nem sempre é muito bom. Significados como? Talvez para algumas situações onde o mundo mandou ir para um caminho que acha melhor, ou talvez uns papéis que eu acredito ser necessário para mim ter sucesso na vida pessoal e profissional, fez com que eu seguisse outros caminhos que talvez não são tão confortáveis para mim. Isso faz com que comecem a crescer buracos internos dentro de mim. Buraco da ansiedade, buraco do medo, buraco da insegurança, buraco da inferioridade. E a nossa mente, tentando proteger sempre, ela cria uma segunda estratégia. Ora, se ele tem todos esses buracos são doloridos, eu vou buscar terras no mundo externo para tentar tapar esses buracos, assim eu irei sofrer menos. Dessa forma, ela bota um significado em cima do significado de sobrevivência que tem no alimento, sobrepõe o significado de terra como uma terra para o buraco da ansiedade. E depois há uma terra em cima um significado de terra para o buraco do medo, depois da inferioridade, e depois da inexistência. E assim vão sobrepondo pilhas sobre pilhas de significados que hoje em dia nós olhamos para o alimento, uma pessoa obesa, e ela não consegue enxergar mais aquele significado como a base de significado primordial dela, que é apenas para a sobrevivência. Ela enxerga com o alimento, a mente enxerga aquele alimento como terra para vários buracos internos. Só que ela não sabe que esses buracos internos são buracos negros, que não tem fim. Por isso que a pessoa come e a terra vai embora. E sempre a nossa mente não consegue saciar. Come e vai embora. E qual que é a grande sacada disso? É por esse motivo, geralmente, que nós nos sabotamos inconscientemente. Talvez quando a gente está atingindo um peso numa dieta, atingindo um objetivo de exercício também. É como se eu estivesse no fundo do poço e fosse escalando, atingindo o meu objetivo. Quando eu consigo colocar a cabeça para cima do poço, a minha mente vai lá e puff. E aí ela está emagrecendo e volta. Emagrece e volta. Porque tem um significado de dor. É como se eu fazer uma dieta, buscar uma qualidade de vida, é como se eu estivesse sempre tensionando o elástico, contra uma força. E eu vou adquirindo um objetivo em relação a diminuir peso, uma dieta, mas tem uma dor, está ligada à dor, não é fácil. Talvez eu estique tanto, que chega um dia, se eu soltar, não vai voltar pelo mesmo tensão que o elástico tinha, mas que vai voltar, vai. Ou seja, sempre há uma força contra. Agora, quando eu, através de uma sessão, consigo ir lá e cortar esse elástico, ou seja, eu vou lá e pego uma vassoura e varro todo o excesso de pilha de significados que tem, e minha mente tem a oportunidade de novamente enxergar aquele alimento instantaneamente, como um significado apenas de sobrevivência,
e não tem mais aquele elástico tensionando, a minha dieta, o meu objetivo de um bem-estar, o meu objetivo de uma qualidade de vida se torna um prazer. Sai de uma dor para um prazer. E aí é duradouro. Porque eu vou comer uma macarronada, pode estar o tamanho que for, a quantidade que for, eu vou comer só aquilo que eu necessito para sobreviver. E se eu ver aquele resto, eu não vou ter mais nenhuma ligação sentimental com aquilo. E com isso me possibilita eu sair de uma depressão, eu sair de um sentimento do fundo do poço, pois aí eu vou, é como se eu escalasse e nada me puxasse mais para trás. E talvez isso seja o ponto para você sair desse lugar onde você está. Talvez seja esse o ponto, a corda que você tem que cortar, o elástico que você tem que cortar, ou os excessos significados que você tem que tirar para você atingir o seu objetivo, o seu sucesso. Por isso que tantas pessoas que eu já ajudei, talvez com uma sessão, outras com 3, outras com 4, via Skype ou presencial, os resultados são fantásticos, pois simplesmente não é uma dor fazer uma dieta, não é uma dor fazer exercício, se torna um prazer, se torna parte da vida atingir aquela qualidade de vida que ela sempre almejou. E quando a gente vai para um caminho ligado ao prazer, não existe mais a depressão, que leva para um medo, que leva para a inferioridade, que leva sempre uma bola de neve para o fundo do poço. Ao contrário, é uma escada que se torna ascendente, de uma pequena felicidade, se torna um sentimento maior, que vai me levando para a plenitude, que vai me levando para um sentimento de autorrealização, como se eu estivesse conectando com algo maior. E aí, não tem limites, eu atinjo o objetivo que eu quiser. Ok? Então essa é a grande mensagem, um forte abraço e até o próximo vídeo.